Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Colégio Dáulia Bringel, educando para um mundo melhor. Olá, bom dia! Que alegria estarmos juntos em mais uma sexta-feira. No programa de hoje vamos falar sobre o Jubileu da Esperança. O nosso entrevistado é o Padre Watson Façanha, diretor espiritual do Seminário Arquidiocesano e coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza. Solta a vinheta que o Fé em Movimento está no ar. Estamos em 2025, para a Igreja Católica, um ano santo, ano em que celebramos o Jubileu da Esperança, um período de renovação espiritual, reconciliação e vivência da misericórdia divina promovido pela Igreja Católica. Para este jubileu, o Papa Francisco escolheu o tema Peregrinos da Esperança. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Padre Watson Façanha. Ele é coordenador arquidiocesano da Pastoral e diretor espiritual do Seminário Arquidiocesano São José. Seja bem-vindo, Padre Watson. Alegria tê-lo aqui conosco. É uma alegria atender esse convite, Karine, de estar aqui no Fé em Movimento para falar sobre esse tempo tão especial do Jubileu na Igreja do Brasil e também aqui na nossa Arquidiocese. Vamos começar então explicando, para os nossos telespectadores o que é o Jubileu. O Jubileu é um tempo de graça. Ele provém de toda uma experiência religiosa do povo judeu. Jubileu vem, o próprio nome, vem do chifre do cordeiro, que a cada tempo, esse chifre era tocado como grande sinal, o Iobel era tocado para lembrar que aquele tempo era um tempo especial do descanso da terra e também do perdão das dívidas. Então, vindo aí dessa dimensão do perdão das dívidas, onde a terra é um bem que é colocado na mão do homem para administrá-lo, nós administramos nem tão bem a terra. E a cada tempo, nós nos enchíamos de dívidas. E para que a terra voltasse à posse das famílias que tinham a posse dessa terra originalmente, se tocava a grande trombeta, o grande chifre do jubileu, para lembrar que agora era um tempo novo de recomeço. Então, o jubileu, também na Igreja Católica, é esse tempo de perdão dos pecados e de recomeço. E o jubileu é celebrado de 25 em 25 anos e antes era de 50. Eu queria que você explicasse isso para a gente. O primeiro jubileu começou em 1300 e acontecia a cada 100 anos. E com o passar do tempo, os papas foram vendo que é uma graça, As graças concedidas no jubileu precisavam ser menos espaçadas. Então diminuiu de 100 para 50 e já João Paulo II, a cada 25 anos, propunha o jubileu para que as gerações pudessem ter mais oportunidades de gozar das graças concedidas nesse tempo. E esse ano a gente tem como tema Peregrinos da Esperança. O que o Papa ele quer trazer para a gente com esse tema, A nossa esperança é Cristo. E a esperança não decepciona, porque em Cristo o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando o Papa propõe o tema da esperança, para que nós no tempo do jubileu reflitamos e a reavivemos em nossos corações, é porque o Papa olha o mundo hoje e percebe como a violência, o desamor, a falta de esperança de fato, a perca do sentido de vida tem crescido, não só entre os cristãos, não só entre os católicos, mas em todo o mundo. Então, o Papa convoca todo o povo cristão, de maneira especial aos católicos, a viverem essa experiência de colocar no centro a experiência com Cristo. Aquele encontro que renova a vida, aquele encontro que dá um sentido novo, aquele encontro que, como nos discípulos de Emaús, aquece o coração dos discípulos e os faz retomar uma alegria que brota do interior. É isso que o Papa deseja com o ano da esperança, que a gente como ser humano não perca de vista aquilo que é essencial. Se nós temos um Deus que não nos abandona e que nos tempos e momentos da vida escolheu um período especial para vir ao mundo, que agora celebramos agora há pouco, no tempo do Natal, esse mesmo Deus que
por graça do Espírito Santo, cresce no ventre de Maria e cresce em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, ele pregou a boa nova do Evangelho, pregou a prática do amor, da misericórdia, da justiça, e é especificamente essa prática que, vivida intensamente, vai nos purificando. E o jubileu é esse tempo em que a gente vive mais intensamente esse encontro com Nosso Senhor, que nos renova e nos coloca num caminho de peregrinos. É interessante falar da peregrinação, é estar a caminho. A conversão, ela é um processo. Então, o Papa, percebendo isso, vivamos esse processo como peregrinos. E o peregrino nunca faz uma peregrinação sozinho. Ele está sempre junto. Então, como comunidade, com o mundo, nós somos convocados a viver esse peregrinar da vida, colocando Jesus no centro. E como você bem disse, assim, num mundo que é tão cruel, num mundo onde tem tanta depressão, né? Especialmente da pandemia para cá, e a gente tem aquele que é a esperança. Papa Francisco coloca várias dimensões que roubam a nossa esperança, né? As desigualdades, a violência, as guerras, o fechamento do coração, as doenças psíquicas e também as doenças humanas que nos roubam a alegria. Diante de tudo isso, o Papa deseja que a gente também traga o jubileu para a vida concreta. Ele tem até colocado alguns sinais que são específicos, que nos mostram uma boa vivência desse ano jubilar. O Papa tem convocado as grandes nações a perdoarem as dívidas das nações pequenas. O Papa tem convocado aos inimigos a se darem as mãos, a reconhecer seus limites e a repensar uma proposta de vida diferente. O Papa tem convidado a gente a olhar para o mundo como essa casa comum, propondo até uma ecologia integral, que será o tema da próxima campanha da fraternidade aqui no Brasil. É uma visão que é muito ampla, né? Vai muito além do nosso dia a dia, porque ele pega o mundo. É uma esperança que ela abrange o globo, não é isso? Karine, é engraçado quando você coloca isso, porque a gente acaba vivendo uma experiência muito intimista da fé. Sim. E o Papa, quando fala de sermos juntos peregrinos de esperança, da esperança, é trabalhar esses laços da esperança em todos os nossos círculos de vida. O pessoal, o familiar, o do mundo do trabalho, da sociedade, seja na nossa cidade, Fortaleza, no nosso estado, Ceará, no grande Brasil, e em diálogo com outras culturas. Então, será que a nossa experiência de fé não é capaz de iluminar aqueles que estão longe, ou até mesmo muito perto de nós, e que a gente pensa que eles fizeram um encontro com o Senhor e ainda não o fizeram? E como é que eles podem fazer? A partir dessa chama de amor e de fé que cada um porta, que cada um carrega. Então, a alegria com que você faz o programa Fé em Movimento contagia aqueles que estão em casa. A forma com que o padre fala, seja na homilia, seja nos círculos sociais ou eclesiais, isso contagia as pessoas a pensar: eu não estou só. E eu tenho um Deus por mim. E Ele morreu por mim. Ele sabe a dor que eu passo. Porque a grande beleza da fé cristã é perceber que nós temos um Deus próximo. Um Deus que cresceu. Um Deus que teve embates no exercício de sua missão. Um Deus que foi não querido, rejeitado, colocado numa cruz e morto. Mas a última palavra é a confiança no Pai. E essa confiança do Pai não decepciona, porque o amor tudo renova. Impressionante, né? Essa dimensão. E como é importante a gente refletir sobre esse jubileu, né? E uma das formas, do que mais chama a atenção das pessoas nesse jubileu é a questão da indulgência. Né? Acho que é o que todo mundo quer saber, como é que eu alcanço essa indulgência. O que é essa indulgência? Vamos começar por aí. É importante a gente entender... A indulgência é uma concessão, é uma graça especial concedida pela Igreja através de algumas obras, através de algumas práticas. E o Papa, ou o Bispo diocesano, o Papa indulgência plenária e o Bispo diocesano até mesmo indulgência parcial, concede graças específicas aos fiéis cristãos. Então, padre, que graça é essa? Por que eu preciso recebê-la? É importante a gente entender que a recepção dessa graça é mediante algo anterior, está ligado ao pecado. Então, quando nós
pecamos, nós rompemos a comunhão com Deus. E à medida em que a gente rompe pelo pecado a comunhão com Deus, nós temos uma pena a ser paga, como alguém que comete um delito. Quando nós nos confessamos, e é importante, a indulgência, ela nos vem também como consequência do sacramento da reconciliação. Pecado cometido, pecado perdoado, deixa no fiel uma pena que é temporal. E aí é importante entender o que é pena temporal e o que é pena eterna. Quando pecamos mortalmente, nós recebemos uma pena específica para isso, uma pena eterna. A reconciliação, o sacramento da reconciliação, a confissão anula, cessa a pena eterna. Mas a pena temporal, aquelas consequências mais temporais do nosso pecado, por exemplo, eu perdi a paciência, eu fui ignorante, eu maltratei alguém, eu cometi um pecado. Quando eu peço perdão, aquela relação, aquela ruptura entre eu e Deus ocasionada por aquele pecado, a reconciliação, no caso, o sacramento da confissão, ele põe fim. Deus se religa, ele entra em comunhão conosco. Mas as consequências sociais do meu pecado ainda continuam valendo e elas têm penas temporais. Então, a indulgência põe fim àquelas penas temporais decorrentes dos pecados mortais. E essas penas, essas indulgências, na verdade, elas podem ser plenárias ou parciais. Uma indulgência plenária concede pagar a pena temporal por completo. A pena parcial, como já diz a palavra, parcialmente. De maneira clara, padre, uma pessoa perdoada vai direto para o céu? Não. Ela passa pelo purgatório para pagar a pena temporal. E o que a indulgência plenária faz? Reduz o nosso tempo no purgatório. Nos purifica, nos dando condições de mais proximamente entrar na graça do céu. Eita, e como é que a gente alcança essa indulgência plenária? Segura aí, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Já, já. Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram @paraísocatólico. Há 48 anos, o Colégio Dáulia Bringel transforma vidas com educação de excelência. Aqui, preparamos seus filhos para os desafios do futuro com carinho, inovação e compromisso. Somos mais que uma escola, somos uma família que constrói o futuro juntos. Venha fazer parte dessa história. Colégio Dáulia Bringel, educação de excelência, futuro garantido. Matrículas abertas. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Colégio Dáulia Bringel, educando para um mundo melhor. Voltamos e continuamos conversando com o padre Watson Façanha. Padre, estávamos falando sobre a indulgência plenária, né? E o que todo mundo quer saber, como é que a gente alcança essa indulgência? 3 condições são necessárias para a recepção das indulgências plenárias. Primeiro, eu tenho que me confessar, porque só pode receber indulgência plenária aquele que está em estado de graça. E para estar em estado de graça, eu devo participar de uma confissão auricular. Eu tenho que ir ao sacerdote, reconhecer meus pecados, me arrepender e receber sacramentalmente a reconciliação. Depois, participar da Santa Eucaristia. Eu preciso comungar, me fortalecer pela graça e rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Padre, como é que eu rezo pelas intenções do Papa? Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Essas são
3 obras diretas que abrem as possibilidades para receber a indulgência plenária. No Ano Santo, existem outras práticas, dentre elas a peregrinação. Somos chamados a peregrinar na esperança. Então, fazer um caminho em direção a algumas igrejas específicas. De maneira mundial, o Papa abriu algumas portas em Roma para que os fiéis, passando pela porta, pudessem receber essas indulgências e viver a experiência do Ano Santo. Padre, e não vai ter porta santa no mundo inteiro? Não, só em Roma. Mas os bispos diocesanos estabeleceram lugares de peregrinação. Na nossa arquidiocese são 18 lugares, 17, 18 lugares. E ali o fiel pode visitar essa igreja, procurar a confissão, comungar e rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Temos também uma programação especial, ao longo do ano na Arquidiocese de Fortaleza. Eu queria que você falasse sobre essa programação que já começa agora dia 23. Temos uma caminhada penitencial. Pronto. Nós resolvemos, enquanto Arquidiocese de Fortaleza, não multiplicar tanto os eventos, mas ressignificá-los, a fazê-los de maneira mais intensa, repletos de esperança. Então, ao longo desse caminho de 2025, nós teremos na Catedral Metropolitana de Fortaleza algumas catequeses com o bispo. Essas catequeses irão preparar o coração dos fiéis para a recepção das graças próprias do jubileu. Teremos catequese com os jovens, teremos catequese com as famílias e com os movimentos marianos. Teremos também várias outras atividades ligadas às pastorais e movimentos da igreja, que irão também acontecer nas igrejas jubilares, que em cada região, nós na Arquidiocese temos 9 regiões episcopais. Então, cada sede de região tem uma igreja forte ali. E em algumas regiões que são maiores, teremos mais igrejas, e que depois você pode consultar o site da Arquidiocese. Mas como a Karine falava, proximamente nós temos aqui a caminhada penitencial, que todos os anos tem acontecido na nossa arquidiocese. E esse ano um diferencial. Ela acontecerá não só em Fortaleza, ela acontecerá também na região Praia, na região Serra e na região Sertão. No mesmo dia, 26 de março, onde, carregando a cruz e participando do sacramento da reconciliação, os fiéis saem em peregrinação em direção, no caso em Fortaleza, à Igreja Catedral, saindo ali do Mucuripe, da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, em procissão até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, recebendo o sacramento da reconciliação, podendo comungar e rezar pelas intenções em do peregrinação. Santo Lar. Em peregrinação. Que fantástico. Outras atividades que a gente traz presente, as primeiras sextas-feiras. Você que é devoto da primeira sexta-feira. Nas nossas paróquias, essa primeira sexta-feira vai ser vivida de maneira mais intensa. Como também 2 momentos fortes, que é as 24 horas de oração para o Senhor, que o Papa tem já há alguns anos colocado para a gente, onde o povo fiel é chamado a passar 24 horas de adoração e adoração ao Senhor, em oração e adoração ao Senhor. Só que esse ano vamos viver essa experiência alinhada com ações sociais. Orar e dar atenção social aos empobrecidos. E agir, E agir. Como também o Dia do Pobre, que acontece em novembro. Então, todo esse caminho será feito para favorecer com que os fiéis cristãos possam compor caravanas das paróquias indo às igrejas jubilares para a recepção das indulgências, como também de maneira pessoal. Padre, eu posso peregrinar e fazer sozinho, ou a minha família? Pode. Então, nossa arquidiocese estará publicando, se Deus quiser, um spoilerzinho, até o dia 15 de fevereiro, um guia prático para recepção de indulgência, para peregrinação, que orações eu posso fazer. Aguarda, que vai estar aí no site da Arquidiocese e no nosso Instagram. Então, tudo a gente acompanha pelo site da Arquidiocese, a gente vai colocar aqui embaixo. Instagram da Arquidiocese, a gente vai colocar aqui embaixo. E eu ia pedir para você encerrar falando como é. E aí você já deu esse spoiler também, Como é que eu, quanto fiel católico, de uma paróquia, eu intimamente, eu devo viver esse ano jubilar?
Quando a gente olha, todos os mais sábios com relação ao jubileu e às peregrinações dizem que é preciso uma disposição interior. Eu quero receber indulgências. Então, já pela manhã, nas orações que todos nós fazemos pela manhã, eu coloco o meu coração aberto, minha mente aberta para receber as indulgências para o meu dia. Porque existem práticas que não são somente a peregrinação, que portam indulgências plenárias ou parciais na minha vida. Então, eu preciso ter uma disposição interior de receber as indulgências. Segundo, estar em estado de graça. Eu preciso me confessar. Como também eu posso receber indulgências para mim, como para pessoas falecidas, aqueles entes queridos que já partiram. Então, diariamente eu posso receber indulgências para mim e devotá-las para um ente querido. Ô padre, eu posso fazer uma peregrinação, rezar o terço, rezar pelas intenções do Papa, fazer uma peregrinação e lançar no colo de Deus essas indulgências para um parente que faleceu? Posso e devo, porque eu ajudo a muitas almas a saírem do purgatório e a entrarem na graça do céu. Pelas almas do purgatório, né, padre, também a gente pode fazer, não só pelos nossos entes, mas por todas as almas. Por aquelas que ninguém ora, pelas esquecidas. Sim, pelas esquecidas. Então é um convite que a gente faz de não sermos egoístas e devotarmos essas indulgências para nós individualmente, mas também para os irmãos e irmãs que já partiram. Que a gente decida, enquanto fiel cristão, viver esse ano, né, de maneira em oração, de maneira interior, mas, sobretudo, orando por aqueles também esquecidos. Isso bate forte, viu? E o que o Papa tem pedido, e eu peço a você que participa conosco desse programa, renovemos a nossa experiência com Cristo. Não é só um lema perdido que o Papa nos apresenta. Sermos, de fato, homens e mulheres que no cotidiano da vida, que no caminhar da vida, como peregrinos, renovam a sua esperança. E a renovação dessa esperança vem quando nós decidimos abrir o nosso coração, a nossa vida a Cristo. Abra seu coração ao Senhor. Esse é um tempo propício. E receba dele o perdão e as graças próprias desse ano jubilar. Padre, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso Fé em Movimento. Nos dê a sua bênção e até o próximo programa, né? A Igreja Católica agradece essa abertura do programa e voltaremos sempre que formos convidados. E desça sobre todos nós, nesse tempo jubilar, a bênção do Deus que é rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. O Fé em Movimento fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha. Lembrando que estamos no Instagram, Fé em Movimento na TVC. E se você quiser rever este programa, é só acessar o YouTube da TV Ceará e selecionar ali a playlist Fé em Movimento. Um final de semana abençoado e até sexta-feira que vem. Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram, @paraísocatólico. Há 48 anos, o Colégio Dáulia Bringel transforma vidas com educação de excelência. Aqui, preparamos seus filhos para os desafios do futuro com carinho, inovação e compromisso. Somos mais que uma escola, somos uma família que constrói o futuro juntos. Venha fazer parte dessa história. Colégio Dáulia Bringel, educação de excelência, futuro garantido. Matrículas abertas.